Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje aí, abrindo o ano de 1988, eu trago para vocês um jogo um pouco peculiar e até controverso, que ele é amado por muitos, mas também considerado o patinho feio da franquia por muitos também. Hoje eu vou falar de Super Mario Bros 2, quer saber mais? Então bora! Eu sei que muita gente já sabe disso, mas é sempre bom ressaltar, o Mario Bros 2 não foi feito como um jogo de Mario. Eu explico. Na verdade, esse jogo do Mario é uma adaptação do jogo japonês chamado Yumi Kojo Doki Doki Panic. Eu não sei se essa pronúncia, muito provavelmente está errada, mas vai ser essa aí, tá? Sim, esse jogo originalmente não tem nada a ver com o Mario. A Nintendo optou por já adaptar um jogo já pronto para o mercado ocidental e trocou os personagens principais por Mario, Luigi, Toad e a Princesa Peach. Segundo o manual do jogo, e assim, eu achei a história bem fraquinha, tá? Mas eu vou ler a história do jogo aqui pra vocês, eu achei bem rasa. Claro, não é um jogo que eu necessariamente preciso ter uma história rasa, mas a gente tá falando de Mario, né? Assim, Mario, vocês vão entender. A história do jogo, segundo o manual, é o seguinte. Uma noite, Mario teve um sonho estranho. Ele sonhou com uma longa escadaria que levava a uma porta. Assim que a porta se abriu, ele se deparou com um mundo que nunca tinha visto antes, se espalhando até onde seus olhos podiam ver. Quando ele forçou seus ouvidos para ouvir, ele ouviu uma voz fraca dizendo: "Bem-vindo a Subcorn, a Terra dos Sonhos. Fomos amaldiçoados por Vart e estamos completamente sob seu feitiço maligno. Estávamos esperando sua chegada. Por favor, derrote Vart e retorne Subcorn ao seu estado natural. A maldição que Vart lançou sobre você no mundo real não terá nenhum efeito sobre você aqui. Lembre-se, Vart odeia vegetais. Por favor, nos ajude." Ao mesmo tempo em que isso foi ouvido, um raio brilhou diante dos olhos de Mario. Atordoado, Mario perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça para baixo. Ele acordou assustado e se viu sentado em sua cama. Para clarear a cabeça, Mario conversou com Luigi, Toad e a Princesa Peach sobre o estranho sonho que teve. Eles decidem ir para a montanha para um piquenique. Depois de chegar na área de piquenique e olhar a paisagem, eles veem uma pequena caverna próxima. Quando eles entram nessa caverna, para sua grande surpresa, há uma escada que leva para cima e para cima. É exatamente como a que Mario viu em seu sonho. Todos eles sobem juntos as escadas e no topo encontram uma porta igual ao do sonho de Mario. Quando Mario e seus amigos, com medo, abrem a porta, para sua surpresa, o mundo que ele viu em seu sonho se espalha diante deles. É isso. Essa é a história do Super Mario Bros 2, que eu achei bem fraquinha. Aqui temos um clássico jogo de plataforma, mas que as coisas começam a ficar diferentes, você começa a entender que, na verdade, é um Mario, mas não é um Mario. Porque fica diferente de tudo que você espera de um jogo do Mario. Tudo bem que em 1988 esse aí seria o segundo jogo da franquia. Mas, obviamente, assim, estamos em 2024, quase 2025, nós já jogamos outros jogos do Mario. Então, um cara que já jogou um jogo do Mario qualquer, sem ser esse, e vai jogar esse, vai estranhar muito, porque tem coisas aqui que não se perpetuaram na franquia e é muito diferente até do primeiro Mario. O primeiro jogo e todo o restante da franquia, com exceção desse jogo, você pula em cima do inimigo para derrotar. É o que eu conhecido desde sempre, né? Nesse game, se você pular em cima do inimigo, você fica em cima dele. Então, para matar eles, você precisa segurar o inimigo e jogar ele em outro inimigo. Não só isso, tá? Mas todos os outros itens do jogo são totalmente diferentes do que você tá acostumado com a franquia Mario. Acho que só a estrelinha que tem, mas eu posso estar enganado também. Mas é bem diferente, tanto é que não tem nenhuma moeda. Ó, estrelinha! Estrelinha! Não! Isso inclui também os inimigos, tá? Absolutamente todos não tem nada a ver com nada que você já viu na franquia Mario. Se eu não me engano, os únicos que foram aparecer na franquia Mario futuramente foram Birdo e o Shy Guy. E aqui tem uma parada que eu preciso de falar que eu achei muito legal. É o seguinte, o Mario, ele é o personagem mais equilibrado do jogo, dentre os personagens principais, né? O Luigi, ele salta mais alto que todo mundo, mas em compensação ele é escorregadio. O Toad, ele é muito mais rápido que os outros, mas em compensação também ele pula mais baixo. E a Peach, que ela tem uma coisa diferente, que ela consegue simplesmente flutuar temporariamente no ar, tá ligado? Isso é bem legal.
Isso é bem legal porque dá uma dinâmica totalmente diferente pra gameplay, dá um fator replay enorme pro jogo, e é legal também que você pode trocar entre as fases, né? Não é só tipo assim, começar o jogo, você vai com um até o final. Você pode ir trocando e ir testando, e isso deixa tudo mais dinâmico, e é muito legal também. No game temos 7 mundos com 20 fases no total. No final de cada mundo tem um chefe. No botão, velho, tem um delay, né? O Nintendinho tem um delayzinho nos botões que é meio chato. Puta vida, meu, quase fiz merda. Não, porra. Tá mais rápido, né? Tá bem mais difícil agora. É, agora tá mais difícil. Oh, rapaz. É, tá mais difícil. Mais um, hein? Mais um, hein? Aí, porra. Essa águia que abre a boca e não tem nada de Mario aí, tá ligado? Visualmente falando, o jogo é bem bonito, né? Dado os padrões do Nintendinho, que ele tem bons gráficos, tem umas escolhas de cores interessantes, é agradável de se ver, tem bons sprites, tanto dos personagens principais como dos inimigos e dos chefes também, são sprites muito bem feitos que me agradam. Lógico, tudo simples, né? Lógico, é um Nintendinho, um console de 8 bits, mas tudo bem feitinho assim, e a novidade aqui é que você tem inimigos que só aparecem nesse jogo da franquia. Agora, sobre trilha sonora, não é algo que me cativou não, tá? Porque apesar de ter sido composta por Koji Kondo, que participou de trilhas como o Punch-Out de arcade, vários Marios aí, né? O Yoshi Island, Mario 3, o Mario World, enfim, vários Zeldas como Ocarina of Time, como Majora's Mask, como Star Fox, enfim. O cara é um monstro da Nintendo que já participou de inúmeras trilhas sonoras. Ele participa nessa, e pra ser sincero, eu não gostei não, porque o Nintendinho em alguns jogos, ele tem um agudo que não me pega, cara. É um agudo que chega até a me incomodar, sabe, assim, um pouco. Não é uma trilha que agrada meus ouvidos, não. Definitivamente não é uma trilha que não é marcante, o que é diferente, porque a maioria dos jogos do Mario tem trilhas excelentes, né, e não é o caso aqui. Acho que a única música que eu posso destacar positivamente é a extremamente famosa Overworld Theme, e eu vou colocar um trechinho dela pequenininho aí, porque você tá ligado que a Nintendo então vocês vão ouvir rapidão aí. E a Boss Battle, que também é legalzinha, mas é repetitiva demais. Eu vou colocar as duas aí agora, mas é bem rapidinho pra Nintendo não ceifar o nosso canal. Assim, o jogo, ele tem fases bem originais, ele tem inimigos originais, bem feitos, as fases são bem construídas e tal, mas convenhamos, né? Não é o universo Mario. E além disso, a jogabilidade é muito ruim, com uma física péssima e controles bem precisos, o que me causou estranheza o jogo inteiro do início ao fim. Não consegui acostumar com o controle. Os controles são poucos responsivos e a movimentação dos personagens fica muito estranha. Isso faz com que a dificuldade do jogo não fica necessariamente nas fases, e sim na forma como os personagens respondem os comandos, velho. E é ruim, é ruim. O jogo tem uns saltos bem imprecisos, uns deslizes que, cara, isso acaba tirando várias vidas ao decorrer do jogo e atrapalhando a experiência, tá ligado? Assim, é meio foda porque eu cresci jogando Super Mario World, que, cara, eu não sei o que vocês acham desse jogo, mas pra mim é um dos jogos que tem a jogabilidade mais refinada que eu já joguei na minha vida até hoje, assim, a jogabilidade dele é perfeita, assim, eu não tenho nem como expressar isso em palavras. E aí, cara, eu cresci jogando ele, aí eu volto uns passos pra trás e jogo o 2, tá ligado? Então, tipo assim, é muito diferente, e quando você tá falando de Mario,
você imagina uma jogabilidade refinada, né? E não é o caso aqui. E isso aí pesou bastante pra eu ter essa estranheza e acaba que, querendo ou não, perde ponto na minha avaliação, sabe? Assim, como curiosidade, a gente pode citar duas coisas que a gente já falou ao longo do vídeo, mas eu vou repetir aqui. Esse jogo chegou no Ocidente como uma adaptação de outro jogo já pronto, né? Como a gente falou mais cedo aí. E tem aquela questão do jogo ter inimigos totalmente diferentes, mas tem personagens, como que eu falei, do Birdo e Shy Guy, que aparecem em franquias futuramente. Mas o que eu posso contar aqui como uma curiosidade é que dentro dos jogos sem ser jogos tipo Wario, essas coisas assim, os jogos da série principal Mario ali, ele é o único jogo que não aparece o Bowser, ele sequer é citado no jogo. Isso é uma curiosidade legal, porque, cara, ele é um dos vilões mais icônicos da história dos videogames, né? De fato, Super Mario Bros. 2 é um jogo totalmente à parte do universo Mario, e isso por si só faz dele um jogo bem original e, querendo ou não, ele consegue trazer coisas que foram inovações para a série e que foram usadas no futuro, de fato. Só que isso não faz dele um bom jogo, tá? Eu não gostei da experiência, tipo assim, de Mario 2. Não é um jogo que eu vou revisitar, provavelmente nunca irei revisitar, só se, sei lá, não sei, eu não tenho vontade de jogar de novo. Não me cativou, diferente de vários outros jogos da franquia. Muito por conta dessa jogabilidade ruim, essa física estranha e, pô, você sente que você não tá jogando Mario, sabe? Fica parecendo, no final das contas, assim, ser bem sincero, com todo respeito à franquia Mario, a quem gosta de toda a franquia, que pra mim é uma das mais fodas da história, fica parecendo uma ROM hack, tá ligado? Assim, parece que realmente você tá jogando outro jogo só com o sprite do Mario. E de fato é isso, né? Se você for parar pra pensar, é isso. Então fica parecendo aqueles jogos que você coloca o Sonic no universo do Mario, o Mario no universo do Sonic e vice-versa, tá ligado? Não é legal. Você não se sente jogando um jogo de Mario. Assim, eu poderia falar que ele é um jogo esquecível. Poderia, mas, velho, a gente tá falando de jogo da franquia Mario, sabe? Então acho que nenhum jogo da franquia Mario vira um jogo esquecível. Pelo menos não dos principais, sabe? Então, pelo fato dele ser da franquia Mario, eu acho que ele não se torna um jogo esquecível, mas essa dificuldade artificial do jogo, assim, não me pegou, sabe? E por essas e por outras, que eu considero que Mario vai ter uma nota aí 6 de 10, e ele fica agora na nossa 18ª posição no nosso ranking, agora possui 25 jogos. Então é isso, rapaziada. Eu convido vocês a clicar no primeiro link aqui da descrição, que é o canal do Rogrão, lá no Discord, a Taverna do Rogrão, pra vocês conhecerem lá. Tem bot que fica mandando notificação de jogo gratuito e outras coisas. Eu sempre posto notícias do mundo dos games lá. Enfim, gostaria muito que você participasse desse canal no nosso Discord aqui. E, cara, se você gostou do vídeo, se você viu até aqui, se você acha que eu mereço o seu like, por favor, dá aquele like. O canal aí tá quase batendo 1.200 inscritos. E, pô, tô bem feliz que a gente dobrou o número de inscritos esse ano. Tá quase acabando, né? Eu tô gravando aqui esse dia 5 de dezembro. E, cara, muito obrigado aí quem viu até aqui. Deixa um comentário aí também se você gostou ou não. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui. Um forte abraço e fui! Olha! Mario sonhando. Porra, é um sonho? Você tá brincando que essa parada é um sonho, mano. Ô, obrigado, B, pelo sub aí, pelo Smaden. Tamo junto, mano. Caralho, mano. É um sonho. Tudo isso foi um sonho. Tá ligado? Ele acordou agora. Pô, bonita essa cutscene, né, velho? Bem feita pra caralho pra época, hein? Porra! Pô, maneiro, mano. Sobe os créditos. Ele é F12, né? Fazer parte do... Ah, agora você tem o R, Smaden. Agora você tem o R, não é de hardware, não. É de Rogrão.
Agora você tem o R do lado do seu nome. Nome de cada um, legal. Igual tinha no Super Mario Bros. Aliás, Super Mario World. Adoro ver zeração, crédito, adoro ver. Me amarro. Cara, o chefe final é bem difícil, velho. Se eu não tivesse save state ali, eu tava ferrado, viu? É o Fanto. A máscara é o Fanto. Clawglip. Ah é, teve esse chefão hoje também. Triclid. Ah é a cobra que cospe fogo. Os 3 cabeças. E o sapo. Wart. Chefe final. Ele dá ri de você, deboche de você ainda. The End. The End. Pô, maneiro, mané. Maneiro. Eu gostei muito do encerramento. De verdade. Gostei muito.